Fala, socorrista emergencista de plantão, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu me chamo Diego Sabral e eu sou instrutor socorrista e vou te ajudar sobre todos os assuntos de primeiros socorros. Bora lá para a primeira aula que é cinemática do trauma, mas antes disso, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva nesse canal para mais vídeos. Bora lá para a aula. E bora lá, socorrista. O objetivo da minha aula é compreender os conceitos da cinemática, aplicar os diferentes tipos de trauma e integrar esse conhecimento na minha avaliação e no manejo do meu paciente. Hoje como eu sempre gosto de falar nas minhas aulas presenciais, eu gosto do PH-TLS, do ATLS, são literaturas muito importantes e bora lá. Porque na avaliação inicial eu sempre tenho o mnemônico XABCDE. Diego, eu vi que tem um 3S aí, beleza? Vou explicar o porquê os 3S. Os 3S é uma regra que me dá segurança na minha cena, porque eu vou ter que entender a minha cena, ter segurança na cena e entender a situação, o que aconteceu. Vamos lá, o X, a gente sabe que no mnemônico lá, o X é de grandes hemorragias, o A é de vias aéreas e controle da cervical, o B é de boa ventilação, o C de circulação e contenção, o D é de déficit neurológico e o E de exposição. Diego, bora lá. Cinemática do trauma. Na cinemática do trauma, eu tenho que entender ali que é um estudo das forças e movimentos envolvidos em um evento traumático e como a energia é transferida para o corpo, resultando em lesões. Vamos lá. Conceitos físicos fundamentais: energia cinética, a energia dos movimentos, massa e velocidade, força e aceleração ou desaceleração, dissipação da minha energia e distância da área do impacto. Diego, eu adoro física, mas esse aí me pegou. Vamos traduzir um pouquinho melhor. Vamos lá, então vamos direto para os traumas. Trauma veicular é uma colisão frontal, geralmente com ocupantes com cinto, eu posso ter padrões de lesões. Que tipos? No tórax, no abdômen, nos membros inferiores, possível lesão de cervical. Agora, um ocupante sem cinto, trajetória do corpo, geralmente para cima e para frente, ou lesões de chicote, cervical, impacto contra volante, painel, para-brisa. Notem que no para-brisa, geralmente eu tenho uma que é bem conhecido como teia de aranha. Então, o paciente foi ejetado para frente do veículo e fez igual essa imagem abaixo. No outro, eu posso ter a ejeção desse meu paciente, dessa minha vítima, geralmente igual a imagem acima. Colisão traseira, geralmente um mecanismo de chicote, uma hiperextensão e hiperflexão da cervical, possíveis lesões torácicas e lombares, e uma colisão lateral, que é um impacto direto na lateral do veículo, geralmente eu tenho lesões torácicas, abdominais, pélvicas, fraturas ali de costelas e membros. E num capotamento, Diego, eu posso ter padrões de lesões variáveis e múltiplos, um alto risco de ejeção do veículo, que aí pode piorar a situação dessa minha vítima. Geralmente colisão ali de moto, bicicleta, a vulnerabilidade geralmente está no condutor, os padrões de lesões por impacto direto e por projeção, sempre tem um risco maior de ter lesões em membros. Geralmente o paciente moto principalmente, geralmente não anda com capacete afivelado, tem a ejeção desse capacete. Ciclista geralmente não usa também o capacete, então sempre risco ali na região da cabeça. Atropelamento, lesões complexas, impacto primário, projeção, impacto secundário ao solo, possível esmagamento, são vários tipos de visões importantes que eu tenho que ter ali no risco. Trauma por queda, a gente fala sobre trauma por queda de altura ou queda de própria altura, relação direta de energia com impacto de gravidade das lesões. Geralmente, queda de própria altura é uma queda consideravelmente grave. Agora, Diego, que eu tenho um alto índice de gravidade, geralmente acima de 6 metros de altura. Superfície de impacto, eu sempre tenho que lembrar de superfícies duras e macias. E a orientação do corpo, padrões que depende da parte do corpo que foi impactada primeiro. Então eu sempre tenho que lembrar, o paciente ele caiu
com as duas pernas ereto ali ao solo. Então eu tenho um tipo de padrão. Não, ele caiu em decúbito ventral, é um outro tipo de pensamento. Lembre que eu vou ter sempre que pensar ali no meu paciente quais são as possíveis lesões ou possíveis órgãos afetados. Trauma penetrante ou armas de fogo, eu tenho que sempre pensar no calibre, no tipo de projetil, a distância desse tiro, o trajeto desse projetil. Sempre a gente tem que olhar ferimentos de entrada e ferimentos de saída. Trauma por arma branca, objetos cortopunçantes, lesões mais focais, mais com risco de atingir estruturas vitais. Geralmente ali, arma branca, igual esse objeto está encravado ou empalado ali, eu tenho que fazer a proteção desse objeto para que ele não tenha mais movimento e transladar, caso eu esteja na viatura, ou se eu estiver ali no básico, dar um jeito de fazer a contenção desse objeto e dentro do hospital entender até qual a profundidade desse meu objeto. Outros mecanismos de trauma, a gente tem que sempre lembrar sobre agressões físicas, que é uma força de área de impacto, força e área de impacto, lesões por esporte, ali, mecanismo específico de cada esporte. A gente fala um pouco sobre lutadores ali de alta performance, né, que têm riscos de ter lesões. Soterramento, esmagamento, eu falo sobre lesões de compressão direta e que liberam toxinas, né? Tem um cisalhamento ali, tem uma força, uma pressão sobre o local. E durante a cinemática do trauma, ali, minha avaliação, meu manejo, durante o pré-hospitalar, eu tenho que ler a cena, analisar o cenário da cena, coletar as minhas informações, inferindo o transporte de energia, então eu tenho que usar as evidências da cena para estimar a magnitude das forças envolvidas. Lembra dos 3S? A gente está traduzindo aqueles 3S. Então eu tenho que antecipar lesões ocultas, então eu tenho que sempre pensar ali o que aconteceu, quais órgãos afetados, quais possíveis danos que eu tenho ali naquele órgão. Direcionamento no exame físico, focar na avaliação nas áreas com maior possibilidade de lesão, com base no mecanismo do trauma, priorização do atendimento pela gravidade do mecanismo do trauma, que pode influenciar na urgência do transporte e na intervenção a serem realizadas, tomada de decisão de transporte e a comunicação com o hospital para melhor eficiência ali do meu transporte para esse paciente, para essa vítima. Gente, obrigado pela atenção e até a próxima. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, comente, curta e se inscreve nesse canal.